O que muita gente não entende é que o texto bíblico é uma narrativa que apresenta a ação de Deus em meio a uma história humana já marcada por uma série de desmandos, dissabores e uma realidade em que a palavra divina entra como luz na direção de trazer uma revelação progressiva até o seu desfecho. Então, quando um texto bíblico apresenta, vamos dizer, um relato que nos parece assustador, é porque ele está descrevendo um tipo de sociedade, de realidade de uma época em que alguns desses elementos nem eram questionados. É curioso que o primeiro documento da história que questiona a legitimidade da guerra é a própria Bíblia. Quando, por exemplo, Josué conquista Jericó, ele vai prosseguir na conquista da terra prometida, o que é ordenado lá é que eles não podem se apropriar daquilo que é chamado de herem, aquilo que é chamado de anátema, de proibido. Por quê? Qual é o único combustível da guerra? É claro que é o desdobramento econômico disso. Você vai conquistar um lugar, você não pode pegar nada de ouro, nem de prata, nada. Que tipo de conquista é essa? Então fica claro que aquela conquista tinha um propósito específico. Aquela conquista servia de juízo para aquela sociedade que estava numa situação muito complicada do ponto de vista ético e que envolvia uma missão dos israelitas dentro da terra. Ela não podia ser motivada por esse elemento. E isso era tão sério que se eles desobedecessem, como um indivíduo só fez isso, parou tudo. A Bíblia é como se fosse um organismo, alguém que está doente, tem um cirurgião que vai operar. E você vê a cena parada e fala, nossa, eu vi o cara enfiando a faca na barriga do outro e cortando. Que absurdo, estava saindo sangue e ele continuou. Mas você não entendeu que o organismo está doente e que o indivíduo está fazendo uma ação terapêutica. E para fazer essa ação terapêutica tem todo um cenário, um passo a passo. Então, o senso bíblico é tão realista que ela não só descreve as coisas mais horríveis da história, como as mais horríveis dos seus protagonistas. Ela não passa pano para ninguém. O cara que é o cara mais sagrado, que é o sumo sacerdote, que só ele pode entrar no Santo dos Santos, ele é que faz o bezerro de ouro. O Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, todo mundo quer defender, ele vai fazer a maior barbaridade de cometer adultério, assassinato, ser culpado. E o cara mais sábio da história, que é Salomão, ele é que põe Israel a perder pelas suas atitudes absolutamente insanas. Porque o herói da Bíblia é Deus, que entra na história, que apesar do ser humano ser como ele é, e os próprios envolvidos na história divina cada vez mais complicarem o meio de campo, Deus constrói a história da redenção com cacos humanos na direção de uma redenção absoluta, final, com base na sua graça, no seu amor. Então, o lado feio da Bíblia é o que mais mostra a sua legitimidade,